Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cidadania SA, o seu canal, o seu jornal, com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Vou falar sobre algumas coisas que aconteceram na sexta e no fim de semana, pesquisas que saíram no final de semana também, mas eu vou falar principalmente da hipocrisia desses sete pamonhas que criaram o autoproclamado Consórcio da Paz. Antes de eu ir para as notícias, muito importante o quê? Você deixar seu like e se inscrever no canal. Se você não deixou o like ainda, se você não é inscrita ou inscrito, se inscreva, é muito importante. Então eu vou começar já falando sobre a hipocrisia desses governadores, tá? Eu trouxe aqui uma matéria do Bruno Fonseca e do Guilherme Cavalcante da Agência Pública. Matéria muito importante. Antes de eu ir para a matéria, eu vou só perguntar uma coisa. Por que seu consórcio da paz e está preocupado com o crime organizado no Brasil e toda essa lenga-lenga da extrema-direita, por que não convocaram todos os governadores do Brasil? Por que não convocaram do Pará, por exemplo, que na chacina de terça, tirando as pessoas do Rio de Janeiro, os maiores mortos foram pessoas do Pará? Por que não convocaram o governador do Pará? Mas vamos à matéria. A maioria dos governadores que integram o tal do Consórcio da Paz registrou um aumento nas mortes causadas por policiais nos respectivos estados durante a sua gestão. O consórcio é um grupo de 7 políticos formado após a mega operação que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro. Aspas aqui. Que o Rio de Janeiro e o governador Castro mantenham posição firme contra o crime, postou o Jorginho Melo, que é o marqueteiro dessa turma, segundo o Cláudio Castro, tá? Então, vejam só, eles mesmos se entregam. É marketing. É a necropolítica. Fazer política em cima das mortes. É isso que eles estão fazendo. Então, o governador de Santa Catarina, na quarta-feira, dia 29 de outubro, ele deu essa declaração imbecil, tá? No seu estado, desde que o Jorginho assumiu em janeiro de 23, as mortes por ação policial aumentaram. Foram de 44 no ano anterior para 79, praticamente dobrou. O mesmo número de mortes, 79, foi registrado em 2024. Somente em 2018, governo de Eduardo Pinho Moreira do MDB e 2020, na gestão de Carlos Moisés do Republicanos, foram registradas mais mortes por ano causadas por policiais, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em Goiás, o Ronaldo Caiado, que diz que resolveu o problema de segurança pública em Goiás, né? Ele também registrou um aumento nas mortes causadas por policiais. Em todos os anos, desde 2019, quando ele assumiu a cadeira de governador, tiveram mais mortes que em 2018. O total por ano fica entre 515 e 614. A única exceção é 2024, quando houve queda na quantidade de pessoas mortas por ação policial. Caiado é um dos mais vocais nessa defesa do Cláudio Castro, né? Aspas aqui para ele, ó. Quero me solidarizar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Parabéns! Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime recebe o aplauso hoje do Brasil todo. Não recebe, não. Essa mania da extrema-direita de querer falar por todo mundo. Não, não. No Mato Grosso do Sul, governo do Eduardo Riedel, do PP, também registrou crescimento nas mortes por policiais em relação aos anos anteriores, indo de 51 em 2022 para 133 no primeiro ano do seu governo. Em 24 foram 86. No Distrito Federal, os 2 anos de governo de Ibanez Rocha, esse Ibanez é famoso, já apareceu várias vezes aqui no canal, enrolado com acusações de corrupção. Então, no governo dele tiveram mais mortes, os 2 anos tiveram mais mortes por agentes de segurança do que todos os 5 outros anos anteriores. Ibanez não foi ao encontro, mas foi representado pela vice dele, a Celina Leão, do PP. Tarcísio de Freitas, nosso querido governador de São Paulo, também não foi presencialmente, para não aparecer na fotinha lá dos governadores, mas apoia e participou virtualmente. No primeiro ano da gestão desse infeliz, o Estado registrou um aumento nas mortes por policiais em relação a 22. Em 2023, esse número aumentou ainda mais com a Operação Escudo, que matou 28 pessoas em apenas
40 dias. Zema, do Novo, governador de Minas, no estado dele, apesar de uma diminuição nas mortes causadas por policiais nos primeiros anos do seu governo, o ano passado, 2024, marcou um recorde. 200 pessoas morreram por ação policial. Tá? Leiam a matéria, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também tem uma questão desse consórcio da paz se contrapondo à ADPF das favelas. É muito importante isso aqui. Leiam. E aí, o Alexandre de Moraes está se metendo nisso aí, ó. Alexandre de Moraes determina a preservação de provas relacionadas à Operação Contenção. Ele determinou, em decisão publicada ontem, domingo, dia 2, a preservação rigorosa e integral das provas relacionadas à operação policial em curso no Rio de Janeiro, incluindo perícias e respectivas cadeias de custódia. O pedido foi realizado pela Defensoria Pública da União na quinta-feira, diante do impedimento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de acompanhar as perícias realizadas nos corpos das vítimas. Então, o Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, impediu que a Defensoria Pública da União participasse das perícias realizadas nos corpos das vítimas. Por que será, não é mesmo? Vários relatos. Eu vi um relato hoje de 2 irmãos que morreram abraçados com um tiro na nuca que passou pela cabeça do outro, entrou na cabeça, saiu na nuca do outro. Estavam abraçados. Eles foram executados. Eu vou trazer aqui de novo da questão da decapitação. Pessoas sem cabeça. O corpo num lugar e a cabeça na árvore. Tá? Então, assim, a base desse pedido são as determinações previstas pela arguição de descumprimento de preceito fundamental, a tal da DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. De acordo com o texto, é obrigação da Polícia Técnico-Científica do Estado documentar com fotografias as provas periciais produzidas em investigações de crimes contra a vida, com o meio de se assegurar a revisão independente. Na decisão, Alexandre determinou que seja dado acesso à DPRJ a esses documentos e que o governador Cláudio Castro seja intimado para respeitar a decisão. A matéria está aqui também. Aí saíram algumas pesquisas no fim de semana. Antes, eu vou trazer aqui outra matéria. Cláudio Castro é aplaudido após cantar em igreja no Rio. Eu vi esse vídeo. Esse vídeo é de embrulhar o estômago. Governador aproveita saldo político da operação policial mais letal da história do país com 121 mortos. Então, aqui na matéria tem o vídeo. Ele está na igreja e o pessoal aplaude o sujeito. Eu queria saber que Cristo é esse que essas pessoas seguem? Que cristianismo é isso? Em que lugar da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo, no diabo que eu parta, está escrito que Jesus defende a morte de quem quer que seja? Ele foi crucificado lá com 2 bandidos. E o que ele falou? Ao fim do dia vamos comer juntos lá no céu, sei lá, eu não lembro o que ele falou, tá bom? Porque religião não é comigo, mas ok. Em nenhum momento ele defende a morte de pessoas, não importa quem seja, se é criminoso, se é civil, se é policial, se é inocente, se não é, dane-se. Ele não defende. E aí pessoas que se dizem cristãs estão aqui no bairro da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, na paróquia Santa Rosa de Lima, aplaudindo Cláudio Castro, que fez não sei quantas chacinas, que são 6, no governo dele. Tá? Então tem uma coluna aqui no ICL do Panunzio, que ele fala: que diabo de cristianismo é esse? É exatamente essa a pergunta. Que cristianismo é esse dessas pessoas que aplaudem um governador que mata, decapitando pessoas? Eu não consigo entender. Leiam aqui, tá bom? Olha só, aí vamos às pesquisas que saíram no fim de semana, tá? Quest. Maioria dos moradores do Rio aprova pena maior para homicídio a mando de facções. 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas.
Segundo o levantamento, 86% dos lulistas apoiam o aumento de pena. A medida é apoiada por 82% dos que se identificam como esquerda não lulista, 81% dos independentes, 99% da direita bolsonarista e 87% dos bolsonaristas. A Quest ouviu 1.500 pessoas em 40 municípios do estado do Rio de Janeiro entre os dias 30 e 31 de outubro. Maioria é contra facilitar a compra acesso a armas de fogo. O levantamento aponta que somente 24% da população do Rio de Janeiro apoia facilitar a compra de armas de fogo. 72% reprovam a ideia. O número é maior entre os bolsonaristas, com 55% de apoio. Tá? Lembrando quem foi que facilitou a compra de armas de fogo durante o seu governo. Jair Bolsonaro. E muitos dos fuzis apreendidos na chacina de terça foram comprados através dessa política do Bolsonaro, tá? Aqui tem a matéria inteira. Tá bom? 81% aprovam o uso de câmeras corporais pelos policiais. 13% não aprovam. Bandido bom é bandido morto. Quem concorda? 51%, 42% discorda. Ou seja, o negócio não muda. Né? A gente aqui é a lei... eu não sei, cara. Tá lascado. A legalização das drogas reduziria a violência no Rio? 34% concordam, 59% discordam. Cidades seriam mais seguras se a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, andasse armada. 46%, aqui é o empate. 46% concorda, 47% discorda. Agora aqui, ó. Datafolha. 77% consideram que investigação de crimes é mais importante do que matar criminosos. Outros 73% discordam da ideia de que quem morre em operação policial é sempre bandido. Aleluia. Essa é da Datafolha, publicada no sábado, dia 1º. Então mostra que 77% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio de Janeiro consideram que é mais importante uma investigação para combater o crime organizado do que simplesmente matar criminosos. Outros 20% concordam com a afirmação. O levantamento foi feito por telefone, com 626 pessoas acima de 16 anos nos dias 30 e 31 de outubro, apenas nessa região. Para 73% dos entrevistados, a ideia de que quem morre em operação policial é sempre bandido está errada. Enquanto 23% concordam com essa afirmação. É o número mágico lá de 20% e 30% dos bolsonaristas que são imbecis e não prestam atenção no que está acontecendo, né? Além disso, 45% discordam da afirmação popular entre políticos de direita e extrema-direita de que bandido bom é bandido morto, enquanto 51% concordam. É? Tá mesmo número da Quest, né, praticamente. Que mais tem legal? Aqui 57% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio concordam com a afirmação do governador Cláudio Castro de que a operação foi bem sucedida. Outros 39% discordam. O ponto é o seguinte, é o que eu trouxe no vídeo já. Não, e não é isso aqui que resolve. Tem que entrar, ocupar a comunidade e dar qualidade de vida para essas pessoas. Qualidade de vida para essas pessoas. Enxergar as pessoas das comunidades, das favelas. Não adianta entrar lá e matar 100, matar só os bagrinhos, porque depois eles só substituem as pessoas e tudo continua igual. Não é assim que você vai resolver o problema de segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro. Tem que levar lazer, educação, saúde, propostas de vida para a molecada. Enxergar os adolescentes dessas comunidades. Porque aí não vão ser levados para o crime, né? Tão óbvio isso, cara. Isso é muito óbvio. Quer reduzir o crime organizado? Ataque a cabeça, mas não das pessoas, do dinheiro. E ocupem as comunidades, dando qualidade de vida, dando oportunidade, dando lazer, saúde, segurança. Oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, é isso que vai resolver o problema. 87% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam viver em uma guerra, aponta a pesquisa Genial Quest. Outra pesquisa. Uma nova pesquisa realizada pela Quest aponta que a população do Rio acredita viver em guerra. Perguntado se o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra, 87% respondem sim e 13% discordaram. Não teve indeciso ou falta de resposta nessa questão. Para 51% dos entrevistados, a situação de guerra se repete em outras grandes cidades brasileiras.
A Quest ouviu 1.500 moradores do Rio de Janeiro de forma presencial e domiciliar nos dias 30 e 31 de outubro. Assim como a Datafolha, o levantamento Quest mostrou que houve aprovação no massacre promovido pelo governador Cláudio Castro do Partido dos Larápios na terça-feira. Esse índice foi de 64%, mas a insegurança permanece. 52% responderam que se sentem menos seguros. É isso. O carioca acredita que vive uma guerra, mas não tem certeza que sua PM pode defendê-lo apropriadamente, comentou o presidente da Quest, Felipe Nunes, em postagem no Twitter. Quando perguntado se o governo do Rio tem capacidade de combater o crime organizado sozinho, 62% responderam que não, 36% disseram que sim e 2% não sabem ou não responderam. É muito simples. Não é simples. É simples de entender a pesquisa. As pessoas são assustadas, as pessoas têm medo, as pessoas se sentem inseguras. Então, qualquer coisinha que o governo faça, que eles achem que está lidando contra o crime organizado, eles vão aprovar. Só que isso, quem é do Rio sabe muito bem, isso não resolve o problema da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E não resolve em lugar nenhum. Você vai lá, você mata 60, 70, 80 bagrinhos, porque eles não são os chefes do crime. Os chefes do crime organizado do Rio de Janeiro não estão lá. Estão na Barra, estão em Ipanema, Copacabana, na Faria Lima, estão no exterior. Não estão no Brasil. Então, quer resolver? É um trabalho, tem que ser um trabalho unificado entre o Brasil, município, governo do estado, governo federal, para ocupar, não matando pessoas, mas levando dignidade para a vida dessas pessoas. É assim que vai se combater o crime organizado no Brasil. E atacando o dinheiro, é o que o Haddad vem falando, atacar a grana. É assim que você vai enforcar, não as pessoas, mas o crime organizado, onde está a grana dessa gente. É assim, tá bom? Leiam as matérias, estão todas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo.